Olá galera, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. Você está, num canal extraordinário, num canal muito tranquilo, para poder aprender um pouco mais da Santa Palavra de Deus e aprender também outros assuntos que dizem respeito à teologia e à igreja. E nós estamos aqui nesta hora para fazer mais um vídeo da nossa série Tanto Tempo na Igreja e Eu Não Sabia Disso. Tanto Tempo na Igreja e eu não sabia disso, né? É uma série importante para nós tirarmos as nossas dúvidas e os nossos questionamentos. Então nós vamos lá para poder sermos bastante didáticos, profundos no nosso conhecimento, no nosso estudo neste vídeo, mas também de maneira bastante lúdica, né? Que descontrai também para poder não ficar apenas assim bem rígido, né? Então nós vamos no primeiro observar, né, que nós estamos aí na série Tanto Tempo na Igreja, Eu Não Sabia Disso. E nós estamos na temporada Mundo Espiritual. Falamos aí agora há pouquinho, num vídeo anterior. Se você ainda não viu, vai lá, veja o vídeo, assista o vídeo. O conteúdo está muito bom e interessante. Assista o vídeo, por gentileza. Curta o vídeo, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas, para que haja um melhor aproveitamento nosso aí dentro da comunidade do YouTuber, tá bom? Deus em Cristo abençoe você. Já agradeço aos inscritos e agradeço também àquele que está vendo agora este vídeo. Muito importante, muito legal a sua presença aí. Que Deus continue abençoando. Este canal é um presente para você conhecer mais a palavra de Deus. Curta, comenta, compartilha, ative o sininho das notificações e esteja a par de tudo que nós vamos tratar aqui. Se você ainda não sabe o que vamos tratar, vá também no outro vídeo que nós estamos apresentando para você esta série. Tanto Tempo na Igreja, Eu Não Sabia Disso. Está lá aqui embaixo em um dos vídeos nossos, ele está sendo apresentado a você e você vai ver lá quantas temporadas, quantos episódios. Vai ser um estudo extraordinário. Está sendo já um estudo muito extraordinário. Então agora, nós acabamos de falar do episódio 1, que falava sobre o diabo. Se o diabo está solto ou está preso, esse vídeo também está aí embaixo aí no nosso canal, né? E aí você pode assistir também. Agora nós vamos trabalhar acerca dos céus, né? Se existe 3 céus, se realmente isso é verídico, é verdadeiro, né? E nós então vamos iniciar neste momento o segundo episódio da temporada 1 desta série extraordinária, Tanto Tempo na Igreja, Eu Não Sabia que existe 3 céus. Então nós vamos, baseado na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, falar para vocês que existem 3 céus e que estes céus eles se harmonizam, digamos assim. E aqui também está todo o processo também espiritual pelo qual nós vivenciamos, ok? Então, se você já foi instigado aí pela curiosidade deste vídeo, aproveita e nos ajuda e nos abençoa também, clicando aí no like, no joinha, clicando também lá no sininho das notificações, compartilhando para a glória de Deus. Amém? Vamos lá? O texto que vai ser embasado, e a Bíblia está aberta em Gênesis capítulo de número 1 e o versículo de número 8, né? E nós vamos trabalhar um pouco a respeito dessa visão, né? Essa visão aí do mundo espiritual propriamente dito e como ele é regido e todas as suas atuações. Para nós sabermos como é regido o mundo espiritual, precisamos então iniciar pelo começo, né? É aquilo que eu sempre digo nas nossas aulas, né? Até para descontrair, eu vou iniciar pelo início, eu vou iniciar pelo começo. Isso aqui não é pleonasmo, né? É só uma forma de intensificar aquilo que já está embutido no nosso jeito de lidar, no nosso jeito de dar aula, na nossa didática. Isso é muito importante. Então, para descontrair, vamos iniciar pelo começo. E o começo é fundamental para entender todo o processo. Então nós vamos entender que esse mundo espiritual,
essa atmosfera espiritual e todas as atuações, né, do mundo espiritual estão baseados nesses céus, né, que nós estaremos trabalhando agora. Primeiro nós precisamos entender que existe sim 3 céus, né, segundo o apóstolo Paulo. Segundo a palavra de Deus, está descrito em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 2. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, Paulo está relatando que existe 3 céus e que ele mesmo, ele vai falar que se existe um homem, se no corpo não sei, se no espírito não sei, Deus é quem sabe. Foi arrebatado até ao 3º céu para ver visões de Deus. Então, se ele entende que ele foi arrebatado ao 3º céu, e neste 3º céu ele teve um encontro, né? Um encontro com Deus, ele teve algo extraordinário da parte de Deus, nós entendemos por inferência que então existe um 2º céu e um 1º céu. Ele está profundamente ocultado em Gênesis, que nós vamos ver isso. Dentro da teologia, nós observamos que esses 3 céus que Paulo vai falar, eles têm nomes. Os 3 céus que Paulo menciona, na realidade ele só fala do 3º céu, né? Ele só fala do 3º céu. Vamos rapidamente ler a 2ª carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 12, versículo de número 2. 2ª carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus é quem sabe, foi arrebatado ao 3º céu. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então ele identifica esse 3º céu como o paraíso. E esse paraíso está profundamente ocultado também num dos trechos onde o próprio Jesus, lá no Gólgota, lá na cruz do Calvário, vai falar para um dos ladrões: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Identificando isso, nós entendemos que Apocalipse, né, o livro do Apocalipse também vai falar sobre o lugar que é o paraíso. Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse 6 vai dizer acerca, né, de um lugar onde as almas estão debaixo do trono de Deus, clamando ao Senhor. Apocalipse capítulo de número 6, versículo de número 9. Vai dizer assim: havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Que almas são essas? As almas que então morreram na grande tribulação, foram levadas para debaixo do trono de Deus, que alguns entendem como 3º céu ou como paraíso. Nós vamos identificar que este é o lugar, né, aonde está descrito como paraíso, e que acima deste paraíso ainda existe o trono de Deus, a habitação de Deus. Nós vamos observar isso mediante a esse estudo e este episódio desta série tremenda, extraordinária. Vai bombar. Eu estou falando para você que esta série é uma série instigante, né? Esta série é uma série extraordinária que nasceu no coração de Deus. Eu creio muito nisso, e que você também vai me ajudar a poder escrever esta obra, este livro, né, que vai sair a partir destes assuntos, desses estudos que nós estamos tratando aqui. É a partir de você também, e você vai corroborar para que esse assunto seja tirado, né, do YouTube, tirado do papel, para ser colocado então em uma obra, né, uma obra específica, uma literatura evangélica muito boa e instigante para nós. Eu creio nisso. Como é que você vai ajudar?
você vai comentar aqui embaixo. Quanto mais comentários, mais o YouTube entende que este veículo é um veículo relevante para esta sociedade e para esta comunidade do modo geral, para o qual foi designado. Então, qual é a comunidade pelo qual foi designado? É a comunidade evangélica do modo geral e a comunidade dos amigos e irmãos que, mesmo não sendo evangélicos, estão aqui de comum acordo, acreditando no nosso trabalho, acreditando cada dia que nós podemos chegar aí em patamares elevados dentro deste canal. Isso é importante para nós. Então, se você nos ajudar comentando aqui embaixo, vai ser muito importante também. Comenta aqui que você está gostando ou não, mas também comenta aí, faz algumas ponderações, critica do modo legal, do modo de uma crítica construtiva, né? Acrescenta aí informações que nos próximos vídeos nós estaremos aí acrescentando e parabenizando a sua participação. Observe então que nós acabamos de falar que esse paraíso, acima desse paraíso, habita o trono de Deus. Nós entendemos então que pela teologia existem esses três céus, pelo apóstolo Paulo, que nós acabamos de ver, mas pela teologia existem três céus. E a teologia dá o nome destes céus. O primeiro céu é conhecido como céu Auranos, né? Que é o céu que nós vemos, é o céu atmosférico. O segundo céu é o céu mesorâneo. Esse céu é aquele que está entre, né, um céu e outro. A palavra meso quer dizer entre alguma coisa ou no meio de. Então, mesorâneo, entre os céus, ele está no lugar intermediário. Este céu é o céu das galáxias, aqui onde estão as estrelas, né? Aqui é onde está o Sol, a Lua, os planetas, ok? Aqui onde está, então, portanto, estes elementos que o próprio Deus estabeleceu pelo seu próprio poder lá no livro de Gênesis, tá ok? E o terceiro céu é o céu eporâneo. O céu eporâneo é o céu dos céus, é onde está ali a habitação de Deus, é onde está a glória de Deus, né? A gente sabe muito bem, que acabamos de falar, é aqui onde está, aonde nós nos encontraremos, estaremos com Cristo, estaremos com Deus, nesta grande esperança que está no céu de glória. Ou seja, por isso que nós falamos céu de glória, porque é o terceiro céu, foi aonde Paulo foi aonde João na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, é o próprio ser, né, que usava linho fino, vai gritar para o João, vem cá em cima, e ele é arrebatado em espírito até o terceiro céu, aonde habitava a glória de Deus, a presença de Deus. Como é que eu sei disso? Tanto o céu Auranos, mesorâneo ou eporâneo, né? O céu atmosférico, o céu estelar e o céu dos céus, que é onde habita o trono de Deus, onde habita a presença de Deus, a glória de Deus, é onde nós vamos habitar, né? Como é que eu sei disso? Isso está profundamente ocultado em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 8 em diante, que nós vamos ler agora para você. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 8, vai dizer, vamos observar isso. Aqui nós estamos olhando primeiro o céu atmosférico. Repare que o escritor de Gênesis, que é comumente aceito como Moisés, né? É um dos livros que que compõe a Torá dos judeus, o Pentateuco dos gregos, e aí, obviamente, pela a tradução do Antigo Testamento para o grego, que é a Vulgata Latina, traduziu a palavra, os primeiros 5 livros para o grego, e esse grego, então, entendeu que era a junção de 2 palavras, Pentateuco, tá ok? Então, Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e esses livros são comumente aceitos como Moisés tendo escrito. Como Moisés escreveu Gênesis, pela revelação da palavra, pela tradição oral, né? Foi passando de pai para filho, até que chega em Moisés, e Moisés também usa a revelação de Deus de um lado e a tradição oral do outro para poder escrever o livro dos Gênesis. Então ele vai dizer o seguinte, Gênesis capítulo 1, versículo 8, versículos 7 e 8, está aí
a ideia do céu atmosférico, ou Ouronos, né? Que nós acabamos de falar. Quer ver? Olha o versículo, olha Gênesis 1:7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. Ou seja, essa expansão que a Bíblia menciona nada mais é do que a separação entre a água de cima e a água de baixo. Você, melhor do que ninguém, sabe que nós somos compostos de quase 70% de água, né? 70% do universo, né? É composto de quase 70% de água e apenas 30% de terra, né? Então nós vamos observar que houve essa separação, e nessa separação de expansão, né, foi dado o nome para a expansão que estava em cima. E essa expansão de cima é chamada de céus. Repare que está no plural, céus, tá? Gênesis 1:8. Agora olha só que interessante. Quando nós chegamos no versículo 14 de Gênesis, nós estamos então falando do segundo céu, ou do mesorâneo, ou do céu intermediário, né? O céu que habita ali as galáxias, os planetas, o Sol, a Lua, está justamente nesse céu de Gênesis 1:14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus. Entenda que o versículo 7 e 8 está falando que ele cria a expansão, tá? E a expansão é chamada de céus. E essa primeira expansão é chamada de atmosfera, porque ele só vai criar primeiro todas as coisas, né? É a atmosfera, é esse primeiro céu que nós vemos. Quando então o versículo 14 vai dizer o seguinte: haja luminares nessa expansão dos céus, ou seja, luminar maior, luminar menor. O luminar maior governa o dia, o luminar menor governa a noite. Então aqui nós estamos falando já de da segunda esfera deste céu, ok? A segunda esfera deste céu. A segunda esfera deste céu, então, a própria Bíblia vai dar testemunho de que Deus cria o sol, que é para governar o dia, o luminar maior, a lua para governar a noite, e ele termina dizendo: e aí também estão as estrelas. E existe um fundamento para isso. O fundamento para isso é que o luminar menor, do versículo 16, serve principalmente para nós vermos então tardes e manhãs, dias e noites, né? Meses e anos. Então era ele quem via e separava, inclusive, a ideia de luz e de treva. Se você olhar o versículo 17 de Gênesis, capítulo 1, você vai ver: e Deus os pôs na expansão dos céus. Veja que Deus cria a expansão e chama céus. E a lua, as estrelas, o sol é colocado dentro da expansão, no interior da expansão. Então é como se eu olhasse para poder observar de maneira bem didática aqui para a gente aprender. É como se a gente olhasse de baixo para cima, e o versículo 20 não vai nos deixar mentir com relação a isso. É como se nós olhássemos de baixo para cima e víssemos a atmosfera, ou seja, o primeiro céu aqui é o céu que nós vemos com os olhos, a atmosfera, e dentro dessa expansão, no interior, nós pudéssemos então contemplar o Sol, a Lua e as estrelas, que em algumas delas, nas galáxias mais longínquas, precisaria da ajuda do astrônomo, né? E precisaria ajuda aí de um instrumento importante chamado microscópio, para poder observar de maneira mais tranquila
estes astros, ok? Estes astros. Então está no interior, ou seja, dentro da expansão, há uma primeira camada, que é a atmosfera, há uma segunda camada, que nós estamos vendo aqui agora, que é o céu estelar, é o céu das galáxias, é o céu do Sol, da Lua, dos planetas, ok? Se você olhar então o versículo de número 20, que vai falar sobre a produção de águas abundantemente, tá? E para a produção de aves. As aves, inclusive, vão voar na face da expansão dos céus. Olha bem, de maneira bem lúdica, de maneira bem tranquila. O que é face? Face, olha aí para o seu rosto mesmo. O que é face? É algo que está de frente, é algo que aparece primeiro, tá ok? E depois, se você olhar para o seu crânio, para a sua cabeça, você vai ver que tem a face e logo em seguida você tem o restante dos elementos, né? Talvez, dependendo da inclinação, você não vê todos os elementos de uma cabeça, né? Você vê a face, mas você não vê o restante disso. Então é como se Deus estivesse falando, as aves vão voar na face da expansão, ou seja, eles vão voar na atmosfera. Você não vê aí, eu pelo menos nunca vi, nenhum documentário, nada, né? Aves voando, né? Acima beirando os planetas, né? Você não vai ver, você vai ver eles voando na atmosfera, na expansão primeira, que é chamado de céu atmosférico, ok? Então nós vamos observar que esses três céus estão descritos em Gênesis. Gênesis 1, 17 e 18, né? Gênesis 1, 8, Gênesis 1, do 17 até do 14 até o 17, e depois nós temos o céu dos céus, que está descrito lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, ok? 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, esse é o céu dos céus. E para não ficar aqui de maneira bem aberta com relação ao que nós falamos acerca da habitação de Deus, que ainda habita acima dos céus, né? Você vai depois abrir na sua casa Isaías 66, versículo 1, Marcos capítulo 16, versículo 19, e depois Mateus capítulo 6, versículo 9, que vai falar sobre a habitação do trono de Deus, ok? Isaías 66, 1 vai falar que Deus tem um trono que habita nele, ok? E que está acima destes céus, ok? Então nós vamos finalizar este episódio identificando que existe três céus e que estes céus estão em uma escala, digamos assim, esférica, ok? Então existem os céus e estes céus é que vão dar margem, inclusive, para poder observar, para poder dar uma influência. A palavra certa é essa. Estes céus influenciarão a Terra a partir da atmosfera espiritual, ok? E aí está justamente o ponto crucial para nós entendermos então acerca destes céus, porque essa atmosfera, né? O que é a atmosfera? É uma camada de ar que envolve a Terra. A atmosfera é camada de ar que envolve a Terra. Se eu estou falando que a atmosfera, no campo científico, é uma camada de ar que envolve a Terra, no campo espiritual, essa atmosfera espiritual envolve então a Terra, né? De maneira que influencia ou não as pessoas e todos aqueles que habitam na Terra. Então, essa é a chamada regiões celestiais, que é o que nós trataremos no próximo episódio. Será que existe realmente regiões celestiais? E em que, ou sobre o que, ou como eles atuam? E aqui sim nós vamos falar sobre a ideia de como a atmosfera espiritual atua, as regiões celestiais atuam sobre
a terra, ok? Deus em Cristo abençoe, e eu tenho convicção, ou pelo menos acredito assim, que algumas de suas dúvidas foram extraídas, foram tiradas nestes 25 minutos. Mais uma vez eu peço a você, compartilha, comenta, inscreva-se, ative o sininho das notificações e vai aí nos ajudando a crescer ainda mais dentro do YouTube, em nome de Jesus. Deus em Cristo abençoe e que essa palavra possa ter encontrado guarida no seu coração. Tá ok? Existe 3 céus e estes céus estão o tempo inteiro influenciando a nossa vida. O que vai determinar é se você vai dar brecha para que os anjos do Senhor e o Espírito de Deus atuem sobre sua vida, ou se você vai dar margem para que os demônios e os espíritos malignos atuem sobre você. Deus em Cristo abençoe e te espero no próximo episódio que vai falar sobre as regiões celestiais. Deus abençoe em nome de Jesus. Canal Galardoar de Ensino de presente para você.